Boa tarde a todos. Hoje, dia 20 de junho de 2023, estamos em mais um fórum do ciclo gravídico puerperal e neonatal. Hoje o tema da aula é moléstias trofoblásticas com a professora Sue Sun, professora do Departamento de Obstetrícia da Unifesp, graduada em Medicina na Escola Paulista de Medicina, mestrado e doutorado na Unifesp, também da Escola Paulista de Medicina, e pós-doutorado em Harvard, na Medical School, orientadora do programa de pós-graduação em obstetrícia da Unifesp, coordenadora da residência médica em obstetrícia da Unifesp na maternidade Amparo Maternal. Doutora Sue, muito obrigada por dispor do seu tempo, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. A palavra é sua. Então, boa tarde a todos, dizer que é uma honra participar aqui desse fórum, agradeço em meu nome e também da Unifesp, de poder aqui compartilhar e levar o conhecimento aí para todo o estado de São Paulo, né? Esse conhecimento que a gente adquiriu aqui com o passar dos anos, atendendo as pacientes com doença trofoblástica gestacional. Então, deixa eu ver, como que eu faço para minimizar aqui? Deixa eu ver isso. Bom, como a Thaís já apresentou, então falarei com vocês sobre doença trofoblástica gestacional. E lembrando, né, quando a gente fala em doença trofoblástica gestacional, a gente lembra da mole datiforme. Então, a mole datiforme é uma das três causas de sangramento no primeiro trimestre da gravidez, juntamente com o abortamento e com a gravidez ectópica. Mas, embora ela seja menos frequente, acontecendo em torno de 1 a 2 molas para cada 1.000 gestações, ela é muito importante. Por quê? A mole datiforme é uma gravidez cujo trofoblasto pode se transformar num câncer. Então, é uma gravidez que tem uma dupla perda, né? Como na aula da semana passada a professora Carla mostrou, como as perdas gestacionais são dolorosas para a mulher. Imagina ter uma mola, onde além da perda da gestação, isso pode representar também a perda da saúde, porque é uma ameaça, a paciente tem uma chance de ter desenvolvimento de um câncer. Então, para a gente situar, quando eu falo doença trofoblástica gestacional, o que é essa doença, né? Aqui eu dividi esquematicamente em duas partes. Então, eu tenho a doença trofoblástica gestacional, representada pelas gestações molares, que são a mole datiforme completa e a mole datiforme parcial. E a outra forma da doença trofoblástica gestacional é a neoplasia trofoblástica gestacional, que representa a sua forma maligna. E a gente sabe que 20% das molas completas acabam evoluindo para uma forma maligna e em torno de 0,5% a 5% das molas parciais vão para a neoplasia trofoblástica gestacional. Então, imagina uma gravidez, né, que tem essa chance de transformação em tumor. O importante é ter esse diagnóstico de mola, a gente conhecer o quadro clínico e conhecer também como se faz a confirmação diagnóstica posterior. Porque diante do diagnóstico de mola completa ou parcial, eu devo fazer uma curva de HCG sérico, porque é dessa forma que eu faço o diagnóstico da NTG. E essa curva, ela deve ser feita pela medida semanal do HCG, até obter 3 resultados normais, que é o valor abaixo de 5 miliunidades por ml. Ter essa duração de acompanhamento, no caso de mola completa, vai se estender por 6 meses a partir do primeiro HCG negativo. E no caso de mola parcial, após o primeiro HCG negativo, mais um exame confirmatório em 30 dias. E lembrando que como o diagnóstico da NTG, como nós veremos na próxima tela, é baseada na curva de HCG que deve ficar negativa e persistentemente negativa por 6 meses ou 30 dias, pelo menos, no caso de mola parcial, 6 meses na mola completa, é importante que eu faça uma contracepção hormonal efetiva. E aqui vai a primeira mensagem.
Nós preferimos fazer a contracepção com pílula ou então com injetável trimestral. E, por vezes, as mulheres são encaminhadas à UBS para fazer o injetável e, por estarem com HCG negativo, positivo ainda, encontram dificuldade em que seja feito, por exemplo, o Depo-Provera. Então, é importante, no caso de mole datiforme, no acompanhamento, a contracepção hormonal, imediatamente após o esvaziamento molar, ainda com HCG positivo. E o que é a neoplasia trofoblástica gestacional? Então, a gente já viu que a neoplasia trofoblástica gestacional ela pode ser oriunda da mola, quando ela vai se chamar neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar. No entanto, nós sabemos que ela pode vir também de uma gestação não molar. No caso da neoplasia trofoblástica pós-molar, o diagnóstico é feito pelos critérios FIGO, que são elevação do HCG em pelo menos 2 medidas semanais, ou estabilização do HCG em pelo menos 3 medidas semanais, ou diagnóstico histopatológico de corocarcinoma. E é importante dizer que é ou. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito pelo HCG, e nós não teremos o diagnóstico histopatológico, diferentemente do que acontece nos outros, na grande maioria dos outros tumores. No caso de neoplasia trofoblástica gestacional pós-gestação não molar, quando eu vou desconfiar desse diagnóstico? Quando eu tiver um sangramento uterino anormal após o parto, quando eu tenho um sangramento uterino anormal após o abortamento, ou até mesmo um sangramento uterino anormal perimenopausa. E se eu tiver um aparecimento de metástases sem tumor primário conhecido. E aí eu devo pedir um marcador tumoral, que é o HCG, né? O HCG, nesse caso, funciona como marcador tumoral, e diante da sua positividade e esses outros comemorativos, eu posso dizer que a paciente tem uma neoplasia trofoblástica gestacional após uma gestação não molar. Aqui, então, para fixar mais uma vez os conceitos. A doença trofoblástica gestacional, ela é, então, uma doença oriunda de células placentárias. A sua forma pré-maligna é representada pelas gestações molares e a sua forma maligna representada pela neoplasia trofoblástica gestacional, que, na maioria das vezes, vem de uma gestação molar e o diagnóstico é feito de forma bioquímica pela curva de HCG. A neoplasia trofoblástica gestacional, os tipos histológicos dela, que na maioria das vezes eu não conheço, porque eu não preciso disso para fazer o tratamento dela, é representado pela mola invasora, pelo coriocarcinoma, pelo tumor trofoblástico de sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. A grande maioria das vezes, eu tenho esses dois primeiros tipos, mola invasora e coriocarcinoma. Esses outros dois são muito raros, são tumores onde o HCG é positivo, porém baixo, porque ele é constituído de células do trofoblasto intermediário que ficam no sítio de implantação placentária e não na vilosidade corial constituinte da placenta. Agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os fatores predisponentes da mole datiforme. Então, um deles é a etnia, ela é mais comum entre os asiáticos, atinge mais as mulheres nos extremos da vida reprodutiva, então as mulheres adolescentes e as mulheres acima de 40 anos, e isso é uma verdade para a mola completa. No caso de mola parcial, nós já sabemos que a distribuição ela é igual por todas as faixas etárias. E um outro fator de risco importante é ter tido uma mole datiforme numa gravidez anterior. Como se forma a mole datiforme, né? Então, a gente tem aqui representado, eu tenho a fecundação de um óvulo que perde o seu material genético e permanece apenas o material genético paterno, que acaba se duplicando, gerando uma célula diploide, porém de origem genética exclusivamente paterna.
Aqui é no caso de eu ter, então, a fecundação de um óvulo por apenas um espermatozoide. Nessa outra linha está representado, aqui a gente representou que a perda do material genético foi antes da fecundação, ou pode ser até que se perca depois da fecundação. O fato é que é diploide e origem exclusivamente paterna. Pode acontecer também a fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides. E, nesse caso, eu tenho uma mola datiforme completa dispérmica. E aí eu posso ter uma mola 46XY, porque o óvulo, o ócito, foi fecundado por 2 espermatozoides. Uma característica importante da mola completa é que a ausência de embrião ou feto, porque para o desenvolvimento de embrião do concepto, é necessária a informação genética materna, e na ausência dela, só se desenvolverá a placenta. Na mole datiforme parcial, acontece a fecundação de um ócito por 2 espermatozoides, ou então por um ócito, por um espermatozoide que se duplica, e que vai marcar a característica do cariótipo da mola parcial de ser triploide, sendo um haploide aqui representado pela letra M materno e 2 haploides paternos, ou seja, existe um excesso de haploides paternos. E aqui eu tenho a presença de um embrião ou de um feto, porém, devido à triploidia, esse embrião tem muitas malformações que são incompatíveis com a vida pós-natal. Nesse slide, tenho aqui representado o resultado de um trabalho do meu pós-doutorado, onde eu fiz um levantamento retrospectivo dos casos de mole datiforme completa e parcial no centro em que eu estudei lá nos Estados Unidos. E aí, nesse levantamento retrospectivo, vocês estão vendo aqui um gráfico que mostra a idade gestacional do esvaziamento da mole datiforme naquele centro, conforme os anos. Então, o que a gente tem aqui? Entre 1965 a 75, a mole datiforme foi esvaziada em torno de 16 semanas. E entre 88 e 93, em torno de 12. E de 94 a 2013, com 9 semanas. O que causou essa grande modificação na idade gestacional? Foi a popularização da ultrassonografia, que foi capaz de identificar uma gestação não evolutiva, às vezes com características de mola ultrassonograficamente e outras não, antes de que a mulher apresente sintomas clínicos. Imaginem aqui que com 16 semanas, antes dos anos 80, a mola era diagnosticada quando a mulher estava já com um quadro clínico típico, que era representado, né, por hemorragia, pré-eclâmpsia, hiperemese, hipertireoidismo, insuficiência respiratória, cistos tecaluteínicos, onde você tinha esse quadro muito marcado e a paciente eliminava as vesículas. Entre 12 semanas e 9 semanas, esses sintomas, eles quase não aparecem. Então, aqui, olha, nessa corte mais recente, a gente vê que, por exemplo, a hiperemese apareceu só em 14% e a pré-eclâmpsia em apenas 1% dos casos, quando o esvaziamento é feito em torno de 9 semanas. E aqui um dado importante é que, com 9 semanas, eu tenho que a maioria das pacientes, né, 60%, ela não apresenta sequer o sangramento vaginal. Então, a mola, ela vai tendo caras diferentes, ela vai tendo manifestações clínicas diferentes conforme ela vai crescendo, ela vai ficando mais velha. Então, é importante que a gente faça o esvaziamento molar mais precocemente, porque eu diminuo a chance de ter complicações clínicas e obstétricas, como hemorragia, pré-eclâmpsia, hipertireoidismo, insuficiência respiratória. No entanto, o esvaziamento molar precoce não diminui a taxa de malignização da doença, que aqui permaneceu semelhante quando eu esvazio com 12 e 9 semanas, e é igual também quando eu esvazio com 16 semanas. O que isso significa? Que deve existir alguma alteração genética
desde o início da mola, desde a concepção, que marca essa característica potencial de malignização, que não tem a ver com o tempo que a mola ficou intrauterina. Então, aqui reforçando esses conceitos, a mole datiforme completa no primeiro trimestre, em 60% das vezes, são assintomáticas. E o que está presente são os sintomas subjetivos de gravidez, náusea, engurgitamento mamário, sonolência, que são exacerbados por conta da proliferação exagerada do trofoblasto. Então, quando que eu desconfio de mola completa no primeiro trimestre? Quando eu estiver diante de uma ultrassonografia com uma gravidez não evolutiva, só que o HCG permanecer em elevação em medidas consecutivas. Esse trabalho aqui mostrou o padrão ultrassonográfico, é um trabalho de 2018, que mostrou o padrão ultrassonográfico da mole datiforme. Então, mostrando que entre 4 e 5 semanas é visibilizado um saco gestacional, como numa gravidez habitual, normal, e até mesmo esboço de vesícula vitelínica, embora a gente não tenha desenvolvimento posterior do embrião. E entre 6 e 7 semanas, o útero apresenta essas imagens polipoides, que representam o desenvolvimento exagerado do trofoblasto. E o aspecto de áreas anecoicas de vesícula começa a aparecer de 9 semanas em diante. Então, quando eu tenho o esvaziamento molar abaixo de 9 semanas, eu fiz mais o diagnóstico de uma gestação não evolutiva, clinicamente, do que propriamente da mole datiforme. Então, a mensagem, sempre pensar na hipótese de mole datiforme em gestações não evolutivas. E aqui eu trouxe vida real, os desafios da mola. Então, esse é um caso que eu atendi na clínica privada. Essa paciente fez a primeira ultrassonografia no dia 27 de janeiro, quando ela estava com 6 semanas e 3 dias de idade gestacional. Então, ela tinha a cavidade uterina preenchida por esse material, muito semelhante com aquele que eu mostrei da massa polipoide, também chamado pelo ultrassonografista de bump coriônico, que está na literatura, mas ela acontece na vida real. E eu sempre digo para os residentes que eu oriento, não leia só o laudo, veja também a foto, porque você vai se habituando. Então, veja essa imagem. E essa outra aqui. Então, eu tenho um saco gestacional com esses bumps coriônicos. 5 dias depois, né? No mesmo dia, essa imagem, aqui é o laudo, só trouxe para mostrar, era um volume de 105 do útero, e aqui foi dado que era um embrião em vesícula não visualizados, um saco gestacional tópico irregular com imagens sugestivas de bump coriônico. Qual foi a conduta tomada? Foi esperado 5 dias, e essa paciente repetiu a ultrassonografia que teve essa imagem. Houve um crescimento do volume uterino, e a conclusão foi cavidade uterina, preenchida por conteúdo heterogêneo e hiperecogênico, com áreas anecoicas de permeio, não sendo possível delimitação de saco gestacional e visualização de embrião. Essa foi a conclusão. Qual foi a conduta tomada nesse momento? Foi realizada uma AMIL, com o diagnóstico de uma gestação não evolutiva. E qual foi o resultado histopatológico? Diagnóstico. Então, aqui tem a descrição e tem restos deciduais parcialmente necróticos e hemorrágicos. Então, eu, às vezes, recebo laudos dessa forma. E a gente tem que ficar muito atento. O que é resto decidual, né? O que é isso? Decídua é o endométrio modificado pelos hormônios da gravidez. Ou seja, nesse material aqui, não há nenhum material da gravidez. Não tem resto placentário, não tem resto ovular, não tem nenhum trofoblasto, nenhuma vilosidade coriônica que possa me dizer que isso é uma mole datiforme. No entanto, 4 meses depois, essa paciente começa com um sangramento, faz essa ultrassonografia mostrando essa imagem na parede uterina, tem um endométrio regular, fino, e essa massa medindo 3 centímetros com fluxo de baixa impedância.
E aqui alguém pensa que ela pode ter uma doença trofoblástica gestacional, aí no caso seria uma neoplasia, com aumento da vascularização uterina e sugere um HCG, que veio de 73.351. Então, eu quis mostrar para os senhores como a gente pode ter alguns momentos em que você pode ter um engano. Então, tinha essa ultrassonografia, que não era típica, mas ela estava apenas com 6 semanas e meia, 6 a 7 semanas, e o anátomo patológico nos enganou. O que aconteceu? Não sei. O fato é que não houve o anátomo concordante com mola, mas nesse caso, como tinha toda essa ultrassonografia, a paciente tinha sintomas de gravidez, clinicamente deveria ter se suspeitado de mola e ter sido feito o acompanhamento pós-molar. Felizmente, essa paciente acabou sendo diagnosticada 4 meses depois do esvaziamento e ela está em tratamento, com certeza obterá a cura. Bom, então eu falei da mola no primeiro trimestre, que é esse desafio. A mola no segundo trimestre, ela é fácil de ser diagnosticada, porque você tem o sangramento genital, tem eliminação de vesículas. Essa foto, quem me trouxe foi uma paciente que eliminou a mola antes de ser atendida e que o material não foi examinado, e o anátomo patológico dessa paciente foi igual a esse outro que eu mostrei para vocês, que não tinha vilosidade, só tinha resto decidual. No entanto, ela foi atendida num hospital estadual com especialistas atentos e que, devido à ultrassonografia, encaminharam para o nosso centro de referência para acompanhamento. Então, no segundo trimestre, a mulher pode eliminar vesículas, a altura uterina é maior que a esperada, a ultrassonografia tem uma imagem típica que eu mostrarei adiante, o HCG é elevado. Existe aqui uma outra pegadinha: se diante de uma eliminação de um material desse, de uma ultrassonografia típica, o HCG for negativo, pode ser um falso negativo. Então, a gente deve pedir para diluir a amostra, e esse falso negativo se chama efeito Hooke. Pode haver também, nesses casos, o desconforto respiratório decorrente de uma embolização trofoblástica. Esse tecido vai para os pulmões, atuando como se fosse uma embolia trombótica, mas aqui não é trombótica, é uma embolia por tecido trofoblástico. Pode acontecer também cistos tecaluteínicos e, por conta do HCG elevado, hiperêmese gravídica, com emagrecimento da paciente, pré-eclâmpsia precoce, sintomas e sinais de hipertireoidismo. E, no geral, quando isso acontece, quando eu tenho esse cenário, o HCG é acima de 500 mil unidades por ml. Essa é a imagem típica, né, da ultrassonografia da mola no segundo trimestre, a cavidade preenchida por material heterogêneo com áreas anecoicas, e aqui os cistos tecaluteínicos que não deixam dúvida. Falando um pouco da mola parcial, então, se o quadro da mola completa no primeiro trimestre é tênue, o da mola parcial é mais tênue ainda. 85% das pacientes com mola parcial são assintomáticas, né? Então, aqui eu trouxe também uma ultrassonografia que mostra o seguinte: então, o laudo veio, uma gestação de 7 semanas, compatível com a data da última menstruação, embrião único e sinais de vitalidade. Então, a paciente fez essa ultrassonografia, aquela que ela queria ver a gravidez, e foi esse o laudo. Aqui, o embrião com batimento, com 7 semanas e 2 dias, o comprimento cabeça nádica. E quando essa mulher vai fazer a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, com 12 semanas, ela se surpreende com óbito embrionário, né? Com óbito fetal aqui. E aí, o diagnóstico de mola só veio no histopatológico. Então, vocês veem que aqui eu não consigo ter imagem assim muito típica ou característica, e a história não me sugere também. Então, é importante dizer que eu devo checar, né, solicitar o exame histopatológico de todo o material de abortamento retido e pedir para o paciente buscar o resultado também, né? A outra coisa é, se eu não tiver o resultado, se é uma eliminação espontânea, essa paciente deve fazer
um HCG pelo menos 30 dias após a perda gestacional. Bom, antes de eu começar a falar de como faço o esvaziamento molar, então, quero apresentar, eu acho que alguns já conhecem, a nossa linha de cuidado da doença trofoblástica gestacional, que foi lançada pelo Ministério da Saúde em outubro de 21, quando a gente tinha lá no Ministério o professor Antônio Braga, que é um dos componentes aqui da Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional. Esse manual ele foi escrito por um grupo de médicos que são professores universitários de universidades públicas do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, e eu vou dizer que está muito bem escrito e é um manual que ajuda muito a orientação e disponível para todos. Bom, e aí, seguindo o que nós temos aí na linha de cuidado, quais são os exames pré-operatórios no esvaziamento molar? Então, basicamente, hemograma, tipagem ABO-RH, lembrando que as mulheres RH negativo devem receber a gama-globulina anti-D, mesmo em caso de mola completa sem embrião. Deve ser feito um HCG quantitativo e sorologias para sífilis e HIV, como é preconizado no atendimento à perda gestacional de primeiro trimestre. Então, isso aqui é o básico que deve ser pedido, não mais do que isso é necessário. Na rede, o HCG quantitativo, muitas vezes vem assim, ó, maior que 15 mil ou maior que 225 mil. E isso não serve para o acompanhamento pós-molar, e se eu tenho oportunidade de solicitar a diluição da amostra para a quantificação exata do valor do HCG pré-esvaziamento molar, isso é importante para o segmento posterior. E eu estou colocando isso aqui porque nos laboratórios da rede é assim que eu costumo receber os resultados. Nos casos de mola hidatiforme avançada, né? Então, aí eu devo, além daqueles exames iniciais, fazer outros exames. Então, exames laboratoriais para pré-eclâmpsia, TSH e T4 livre, avaliar necessidade de sulfato de magnésio antihipertensivo, porque a gente tem casos de pré-eclâmpsia grave, função renal, se eu tenho hemorragia, e reserva de 2 unidades de concentrado de hemácias antes do esvaziamento molar, quando o útero for maior ou igual a 16 semanas. Nesses casos em que a mulher tem o útero aumentado de volume, especialmente quando o útero está acima de 16 centímetros, o laboratório, até eu conseguir o TSH, demora. Então, eu estou autorizada, diante do útero aumentado de volume, acima de 16 centímetros, pulso elevado, olhar brilhante da mulher, tremor, são sinais clínicos de hipertireoidismo. Eu devo iniciar antes do esvaziamento com propanolol, 40 miligramas a cada 12 horas, e também, aí eu devo também pedir a ajuda de um clínico e introduzir um antitireoidiano, de preferência antes do esvaziamento molar, e lembrando que eu devo fazer o esvaziamento o mais breve possível, porque a retirada do tecido molar vai parar a produção exagerada do HCG, e o HCG tem a molécula semelhante ao TSH, e por isso o HCG funciona hiperestimulando a glândula tireoide. Então, na hora que eu faço o esvaziamento molar, eu trato o hipertireoidismo, que ainda assim leva até uns 15 dias a 3 semanas para resolver. Antes do esvaziamento molar, existem alguns serviços que adotam o uso do misoprostol. Então, tenha muito cuidado em usar o misoprostol para preparo do colo nos casos de mola. Ele só é permitido quando eu tenho uma idade gestacional abaixo de 10 semanas, um útero até esse tamanho compatível com 10 semanas, e não deve ultrapassar 6 horas entre a colocação do miso e o esvaziamento molar, porque o que eu pretendo é apenas o preparo do colo e não a expulsão da mola, porque a expulsão da mola medicamentosamente pode levar a uma hemorragia grave para a paciente e desnecessária, porque a maioria das vezes
a expulsão também não é completa e eu vou necessitar complementar com um procedimento cirúrgico. Quando eu faço o esvaziamento uterino da mola completa, como que ele deve ser? Eu devo fazer um acesso venoso adequado, e a mola ela é de um tamanho acima de 16 centímetros, devo pegar 2 acessos venosos, a anestesia geral ou raquidiana, ela deve ser monitorada com oximetria pelo risco de embolização. A ocitocina só deve ser iniciada após a dilatação do colo, com soro glicosado e ocitocina 10 unidades em 1 hora. Não utilizar esterômetro. A esterometria é indireta com cânula da mil e, quando possível, nós devemos fazer a ultrassonografia com a ultrassonografia. Nem sempre é possível, né? Eu sei. O tratamento cirúrgico, então, nos países fora o Brasil, é feito com o vácuo aspirador elétrico, que aqui no Brasil não é comercializado. Então, a gente acaba fazendo com a AMIL, que todo mundo conhece. Aqui, então, eu estou mostrando um caso do nosso serviço, que era a útero bem aumentado de volume, então mostrando, ó, que a gente está fazendo a AMIL, que a gente consegue ver aqui a cânula se movimentando, e aqui já no final, a cânula, ó, a gente consegue também ter um limite para não ultrapassar o fundo, tá? E essa mola era uma mola tão grande, ó, que encheu essa bandeja aqui. Muito bom. Quanto ao esvaziamento uterino da mola parcial, quando ela tem menos de 12 semanas, o esvaziamento é igual ao da mola completa. Quando eu tenho uma mola parcial com feto grande, com feto evidente, com uma idade gestacional do feto compatível com 12 semanas ou mais, não dá simplesmente para eu fazer o esvaziamento. Eu devo antes fazer uma indução. Então, aí, no caso, eu vou usar sim misoprostol até a eliminação do concepto. E, em seguida, eu faço uma curetagem. E, nesse caso, geralmente é uma curetagem convencional, porque o colo uterino está tão aberto que não permite o vácuo com a cânula de AMIL. Tá? Aqui a macroscopia da mola completa, é a mola colocada no soro. Então, cada vesícula dessa corresponde a um vilo corial dilatado, edemaciado, preenchido por líquido. Aqui a mola fora d'água. E aqui a microscopia da mola completa. Aqui eu tenho uma mola completa no segundo trimestre, onde ela tem um aspecto muito típico. A vesícula ela não tem vaso aqui no estroma dela, o estroma é bem frouxo, tem muito líquido, e a vesícula, a velocidade é bem redondinha, porque está expandida pelo líquido. Na mola parcial, no primeiro trimestre, o aspecto não é típico e ele se confunde com abortamentos não molares e também com mola parcial. E aí, é importante que a gente saiba da imunistoquímica. Então, eu posso usar o recurso da imunistoquímica. E aqui eu vou pôr uma regrinha mnemônica. O P57, na imunistoquímica, é positivo na mola parcial. Então, P57 positivo na mola parcial. E na mola completa, o P57 é negativo. Por quê? O P57 ele só é positivo quando eu tenho um material genético materno. E por isso que na mola completa ele é negativo. Isso é importante para eu distinguir aqueles casos de mola completa no primeiro trimestre, que são passíveis de serem confundidos com mola parcial ou abortamento não molar. Aqui, assim, eu tenho, então, a marcação do núcleo, né, esse cinzinha que está marcado aqui, mostrando a positividade do P57. Aqui eu já, reforçando mais uma vez, quando eu não tiver anátomo patológico de uma perda gestacional, idealmente eu devo fazer um HCG 30 dias após a perda, que deve ser normal. Se ele for positivo, eu devo acompanhar até isso ficar normalizado. Aqui esse é um caso que a gente recebeu
percebeu, através do CROSS, né, que a equipe era uma mola de 10 semanas e que havia sido tentado, sem sucesso, por 2 vezes o esvaziamento, por uma dificuldade do colo. E aí, o que nós fizemos nessa situação? Prudentemente, achamos mais prudente fazer uma histeroscopia diagnóstica, que aí a gente pôde percorrer. E aqui, ao mesmo tempo que você faz histeroscopia, a gente foi acompanhando com ultrassom e caminhando também, vendo esse caminho do histeroscópio. Então, para mostrar para os senhores que, na dificuldade, uma das possibilidades é fazer uma histeroscopia diagnóstica também, tá? Opa, desculpa. E aqui é o material eliminado desse esvaziamento, e vocês veem aqui a ultrassonografia após o esvaziamento, lembrando que essa ultrassonografia deve ser imediatamente após, porque se eu faço mais tarde, vai encher de coágulo e eu vou ficar em dúvida se foi completa ou não o esvaziamento. E aqui, como a gente estava com o estereoscópio também, após o esvaziamento, você faz uma visão estereoscópica e se vê que não sobrou nenhum resto. Bom, vou fechar, então, esse pedaço em que eu falei sobre a mola completa no primeiro e no segundo trimestre, a mola parcial no primeiro e segundo trimestre, e como esvazia a mola. E aí existe uma situação especial onde eu tenho uma placenta com alterações císticas e feto vivo. Quais diagnósticos diferenciais cabem nessa situação? Então, cabe o diagnóstico diferencial da mola parcial, como a gente viu anteriormente. Esse feto, mesmo que vivo, ele é inviável, porque ele tem triploidia. A displasia mesenquimal placentária, que o feto pode ser normal, diploide, ou pode ter uma aneuploidia. Então, pode ser um feto normal ou não. E na gestação gemelar, mola completa e feto normal. Então, uma gravidez onde eu tenho uma mola completa junto com uma gravidez de um feto normal. Então, só a gravidez da mola parcial é que eu devo imediatamente interromper, porque ela não tem prognóstico e ela só pode levar a complicações para a mãe sem um benefício de ter um feto normal. Mas como que eu faço o diferencial? Então, aqui, olha, eu tenho uma ultrassonografia de 18 semanas, cujo comprimento cabeça nádica está dando 15 semanas, ou seja, já é um feto com restrição de crescimento e que tem várias malformações visíveis. E a placenta apresenta várias áreas císticas. O cariótipo, através da aminocentese, mostrou um cariótipo triploide, por isso que, apesar do feto vivo, foi feita uma indução do parto e curetagem, e o anátomo patológico confirmou uma mola parcial. Então, é importante interromper esses casos de triploidia, porque eu tenho um risco materno de pré-eclâmpsia, e como a gente viu nesse trabalho também, que esses casos podem levar a mulher a quadros graves, a hemorragia, a eclâmpsia, sem, como eu disse, o benefício de um feto normal, e só com complicação materna. No caso de displasia mesenquimal placentária, eu tenho uma placenta que é grande e vesículas no interior da placenta, como mostra. Essa foto é de livro, eu não tenho uma foto pessoal minha para mostrar. Então, são vesículas e a placenta com umas áreas císticas aqui, tá? Na displasia mesenquimal placentária, eu tenho uma alteração do tecido vascular e mesenquimal placentário. E eu tenho fetos que podem ter macrosomia, macroglossia e hipoglicemia neonatal, que é essa síndrome de Beck-Wiedemann, que corresponde a 25% dos casos de displasia mesenquimal placentária. Pode ocorrer também crescimento intrauterino restrito, óbito fetal e pré-eclâmpsia. Mas, nessa situação, o que eu devo fazer, na verdade, é fazer um acompanhamento da gravidez, sem interromper. No caso de gravidez múltipla, mola completa e feto vivo, nesse trabalho que foi feito com casuística da Unifesp, de Botucatu, do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos, se observou que nessa associação há um maior risco de NTG após o término da gravidez.
mas que a interrupção da gestação não influencia o risco de NTG. E quem teve mais risco de NTG? São as mulheres que tiveram um HCG elevado e cuja interrupção de gravidez foi motivada por complicações obstétricas maternas, por exemplo, hemorragia, pré-eclâmpsia e hipertireoidismo. Então, em resumo, dessa casuística, 57% das gestações que prosseguiram além do primeiro trimestre, os recém-nascidos, as crianças, as mães levaram crianças para casa, né? Então, é importante, diante de uma situação dessas, que se veja a normalidade genética e a morfologia fetal e prosseguir a gravidez se eu não tiver complicações maternas, que são sangramento, hipertensão e hipertireoidismo. Aqui eu mostro essa associação no primeiro trimestre, aqui é o colo, saco gestacional normal, aqui eu tenho uma mola se desenvolvendo, aqui em outra visão com Doppler e aqui no 3D. Aqui um feto normal, a gente está vendo o osso nasal e a placenta cística aqui. Esse é um outro caso que mostra aqui a ultrassonografia com 13 semanas, a placenta cística aqui, e aqui no detalhe você vê, essa é a placenta molar, é a mola, que estava no fundo uterino, e essa é a placenta normal, e havia um plano de clivagem bem nítido entre uma e outra placenta. Isso foi com 13 semanas, com o desenvolvimento da gravidez, aqui a gente vê a mola. Nós fizemos o acompanhamento do HCG, que inicialmente era 450 mil com 13 semanas, e durante a gravidez, esse HCG chegou um momento que ele começou a cair progressivamente, de forma que ela chegou até 36 semanas e 4 dias, quer dizer, essa gravidez foi até 36 semanas e 6 dias. E com esse HCG muito menor do que a que ela tinha ali. E ela não apresentou nenhuma complicação, por isso que essa gravidez foi prosseguida. O parto foi uma cesárea, porque o feto era o primeiro gemelar e estava em apresentação pélvica. E aqui é a saída da placenta, que era uma placenta normal, a placenta do feto. Aqui é um filminho que eu vou correr para vocês, eu não vou apresentar todo. Vou ficar aqui nos 3 minutos. Para vocês verem, ó, como saiu a placenta do feto absolutamente normal. E aí, em seguida, a gente teve a saída da mola. Vejam só, como a mola saiu absolutamente tranquilamente nesse caso. Então, para mostrar para os senhores que é possível que uma gravidez de feto normal, como a mola, prossiga. Essa paciente teve normalização do HCG, eu acho que foi mais ou menos um mês depois do nascimento. Então, em resumo, é isso. Mole datiforme, quando eu tenho uma placenta com cisto e um feto vivo, no caso de mola parcial, interromper a gravidez. Nesses outros 2 casos, manter a gravidez com uma vigilância materno-fetal rigorosa. Bom, e aqui eu chego no momento da aula que eu acho que é muito que diz respeito ao que a gente está aqui dentro da Secretaria de Estado, que esse organograma que eu já sugeri numa outra reunião que nós tivemos. Então, a atenção primária em saúde, ela deve, então, detectar, né? A gente vai desconfiar de mola, naquele caso de gestação, onde a mulher tem muito sintoma de gravidez exagerado, quando ela tem uma ultrassonografia de uma gestação não evolutiva. E essa paciente deve ser encaminhada para o atendimento hospitalar. No atendimento hospitalar, ela recebe o esvaziamento uterino e é feito o exame anatomopatológico. Antes mesmo de ter o resultado anatomopatológico, na alta hospitalar, a paciente, sugiro que seja encaminhada para um centro de referência em doença trofoblástica gestacional, onde ela fará o segmento pós-molar, com a medida semanal do HCG até sua normalização, e onde ela inicia a contracepção imediatamente após o esvaziamento. E esse segmento também deve começar imediatamente após o segmento, na próxima semana, de preferência. Normalizado o HCG, a sugestão
é que ela possa ser referenciada para a atenção primária à saúde. E lá, uma sugestão por telemedicina, linkada com o centro de referência, essa paciente prosseguia até terminar o segmento pós-molar. No caso, no segmento pós-molar da paciente ter o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, continuar no centro de referência em DTG. E aí é que a gente precisa entender como isso acontece no atendimento pelo SUS, porque o atendimento das neoplasias não ficam nesse mesmo setor, né? Então, a gente tem aqui na Unifesp, por ser um centro universitário, a gente consegue fazer esse link do tratamento da NTG com a oncologia daqui, mas eu sei que isso é um ponto que a gente deve discutir, mas que eu vou defender aqui, né, nos próximos slides. Então, na alta hospitalar, eu devo ter uma alta responsável, garantir acesso a um centro de referência. Essa paciente não pode ficar perdida no sentido de ir buscar a UBS novamente, onde até o HCG não consegue ser feito semanalmente, tá? Eu defendo aqui a telemedicina, né, como eu coloquei ali, a gente teve essa publicação que mostrou que a telemedicina, através, a gente usa o WhatsApp, não diminuiu a assiduidade ao controle pós-molar, e ela se apresentou de forma vantajosa aí como um recurso. Por que o acompanhamento da NTG, o acompanhamento da mola e o tratamento da NTG deve ser feito no centro de referência? Então, aqui, eu procurei na página do INCA, então, o que a gente tem para dizer aqui? Ó? Que a gente tem uma incidência pelo Ministério da Saúde do câncer de mama, uma incidência do câncer de colo de útero bem determinada. E quando eu fui procurar neoplasia trofoblástica gestacional ou coriocarcinoma, não encontrei. O que isso significa? Que a gente não tem ainda uma estatística institucional, nacional, desses tipos de tumor, de modo que, primeiro que ele é pouco frequente, e como ele não é tratado muito frequentemente pelos oncologistas, não há como adquirir uma experiência na prática do tratamento desses tumores se não for em centro de referência, né? Esse é um trabalho nacional que foi publicado em 2014 e 2015, não, foi 2014 mesmo, onde ele reuniu casuística retrospectiva de 10 centros de referência brasileiros, e aqui a gente teve entre 5.250 pacientes com mola, 3 mortes no esvaziamento uterino, 21% de NTG, e é mais ou menos uma mola para cada 200 a 800 gestações, isso baseado aqui no centro de referência, não há um registro oficial. E esse trabalho, que foi liderado pelo professor Antônio Braga, do Rio de Janeiro, mostra o seguinte, que a letalidade da neoplasia trofoblástica gestacional, ela pode ser modificada quando o tratamento é feito em centro de referência, porque é onde as pessoas concentram o atendimento e vão criando expertise ao longo do tempo, né? Então, o centro de referência, onde eu tenho uma união de trabalho entre o ginecologista obstetra e o oncologista, conjuntamente, e é onde também eu posso fazer uma busca ativa das pacientes que abandonam o segmento. Tá? Então, é assim, o oncologista não sabe obstetrícia como o obstetra não sabe oncologia completamente. Então, é importante que haja esse centro de referência para o cuidado mais adequado da mulher. Aqui eu vou apresentar, já fiz propaganda várias vezes, da Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional, que tem essa página no Facebook, que foi criada em 2013. A Associação Brasileira, ela congrega vários centros de referência. Aqui a gente tem o estado de São Paulo, e a região que mais centros de referência tem. Então, aqui em São Paulo, capital, nós temos aqui a Unifesp e a USP. Aqui quem coordena sou eu, e lá na USP é o Tiago Perdomônico, que está na coordenação atualmente do centro de referência aqui da capital. Aí tem em Santos,
em Botucatu, a professora Isildinha Maestá, em Jundiaí, a professora Karina Gil, Ribeirão Preto, doutor Jurandir Moreira, em Campinas, a doutora Daniela e ela. Esse é um trabalho que mostrou que as pacientes procuram muita informação pelo Facebook e que você pode ter uma relação médico-paciente mediada por mídia social para suplementar o cuidado para pacientes com DTG. Esse é uma publicação referente a uma tese de mestrado de uma aluna que eu orientei, uma assistente social, que ela viu, né, tentou descobrir como as pacientes com mola chegavam aqui no serviço. Então, das 96 pacientes, 41% tiveram acesso aqui por encaminhamento entre médicos, o famoso WhatsApp, que um fala para o outro que tem um caso, e atualmente a gente fala assim, me manda o boletim do CROSS. Aí eu vou lá aqui no meu plantão controlador e a gente puxa paciente quando possível, né? Então, a gente aprendeu com esse trabalho que é importante a gente trabalhar em conjunto, não só entre os médicos, mas também envolver todo o sistema que está aí para isso, né? E eu acho que esse é um dos motivos que eu estou aqui também dando essa aula dentro da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. 30% das nossas pacientes chegaram pelo Facebook e 10% só vieram pela Central de Regulação de Vagas. E mostrando aqui que houve uma significância de pacientes de assistência pública e privada, mostrando que as pacientes que chegaram pelo Facebook, majoritariamente, tinham assistência privada, e mostrando a importância do nosso papel enquanto SUS nesse tratamento de doenças que não são muito comuns, né? Então, reiterando aí a importância da gente ter esse atendimento e também de que a gente facilite todos os fluxos, porque a paciente com menos grau de escolaridade, ela tem menos acesso também às mídias sociais e, portanto, tem mais dificuldade de chegar ao atendimento, e por isso é importante, é nosso dever reforçar o acesso pelo CROSS. Mais uma vez a nossa cartilha, e aqui falando também do segmento pós-molar, dizer que a gente não deve realizar ultrassonografia de rotina no segmento. São 15h03, quando quiser me interromper, me fala, tá, gente? Aqui a gente tem o que está dentro da cartilha, o segmento pós-molar que eu já falei. Então, o HCG deve ser medido semanalmente, até 3 medidas semanais normais. No caso de mola completa, eu completo 6 meses de segmento, e no caso de reelevação, ou então o platô do HCG, eu tenho platô ou manutenção estável, eu tenho diagnóstico de NTG. Na mola parcial, o que diferencia aqui é o seguinte: se eu tiver o P57 negativo ou indisponível, como eu não consigo ter certeza de que é uma mola parcial, eu acompanho como se fosse uma mola completa. Quando eu tenho a imunistoquímica positiva para P57, após 1 mês de acompanhamento, eu posso dar alta. E aqui é a mesma coisa, se eu tiver critério de NTG, eu devo fazer o tratamento da NTG. Bom, então, o diagnóstico da NTG pós-molar é bioquímico. Aqui eu faço o estadiamento da doença, que eu não vou ficar me atendo a isso, que tem o estadiamento anatômico, que é dado por números romanos, e o estadiamento, então, aqui é útero, quando tem ou vaginal, ou doença pulmonar, ou doença sistêmica. O que eu quero só mostrar aqui para vocês, ó. Não façam biópsia de nenhuma lesão, porque isso pode provocar um sangramento muito grande. Então, não deve ser feito as biópsias de forma nenhuma. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, só para dizer. Vou voltar aqui, ó. Quando você tiver um diagnóstico de NTG, não sai pedindo exame de tudo quanto é coisa, porque eu recebo paciente que fez toma e ressonância de tudo quanto é lugar. Não precisa. Na NTG pós-molar, basta uma ultrassonografia pélvica ou um raio-x de tórax. Idealmente, conforme eu já fui falando na aula, eu acho que ela deve ser encaminhada para um centro de referência. O tratamento das pacientes com NTG depende do score de risco, e elas são consideradas de baixo
Risco quando eu tenho o estadiamento anatômico de 1 a 3 com score até 6. E de alto risco quando o score é maior que 7. Esse risco se refere à chance de eu ter resistência ao tratamento com monoquimioterapia. Então, até 6, esse risco é menor, e por isso que eu inicio o tratamento com metotrexate ou actinomicina D. E nos casos de alto risco, eu trato já com poliquimioterapia. Cautela, não devo indicar esterectomia desnecessariamente. A maioria das NTGs são curáveis com tratamento quimioterápico, e a esterectomia cabe naquelas mulheres com prole constituída, com doença localizada no útero e que não desejam mais ter filhos. E aqui eu vou finalizar, para dar a oportunidade de a gente fazer uma discussão, apresentando aqui o grupo, né? A Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional, que foi aqui inaugurada, reafirmada em 2014, e aqui apresentar os meus colegas de trabalho e os meus 2 telefones aqui. Esse é o telefone da Mola, que ele fica ativo na quinta-feira, onde a gente faz o segmento pós-molar à distância, e esse aqui é o meu telefone pessoal, que eu deixo aqui, e que podem entrar em contato quando tiver necessidade. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, que estudo desde que saí da residência, e que é um prazer para mim. Muito obrigada. Obrigada, doutora Suê. Temos o espaço aberto. Deixa eu abrir aqui o chat. Vários cumprimentos no chat. Adriana? Quer puxar? Boa tarde. Boa tarde. Professora Suê, me ouve? Oi, Marcos, ouço sim. Tudo bem aí? Professora, é um prazer ver a senhora aqui. A gente teve um problema de acesso, acho que a senhora foi prejudicada, porque foi liberado um link que não era da sua aula. Demorei 30 minutos para entrar, para descobrir. Então, a gente perdeu com isso, tenho certeza que muita gente deixou de participar. Eu acho que a senhora vai ter que apresentar isso no futuro próximo. Me desculpa a interferência, mas é uma pena. Professora, eu queria tirar uma dúvida em relação ao preparo do colo do útero. Uma dose de misoprostol só de 200 seria, e eu vou para a curetagem, para o esvaziamento, perdão. É isso? Marcos, é assim, ó. Quando a gente escreve um documento, a gente tem que escrever o que a maioria concordou. E a maioria preconizou usar 200 a 400 microgramas do misoprostol, no máximo 6 horas antes do esvaziamento molar, para preparo do colo. Eu fui voto vencido. Eu, particularmente, não gosto de usar misoprostol, porque quando você fala que pode usar misoprostol, então o que eu acho que a gente deve evitar, que não deve fazer? Colocar o misoprostol durante a noite e deixar a paciente lá sem ver.
Porque na hora que eu escrevo que pode colocar o misoprostol, eu já vi casos de paciente que chega aqui e que ela ficou... Aí eu sempre pergunto, quantas horas depois, né, que colocou o miso, que a senhora foi feito o doseamento? Porque essas pacientes acabam tendo mais hemorragia, chegam com mais anemia, né? E na maioria das vezes é muito simples dilatar o colo. Esse caso que eu mostrei, por exemplo, que chegou aqui porque teve dificuldade, é um caso esporádico. Na maioria das vezes é mais fácil. Então, resposta. Você pode colocar 200 a 400, não mais que 6 horas antes, em útero menor que 10 semanas. Não coloque nunca em útero grande. Tá? É isso. Professora, mais uma colocação. A senhora falou de uma gestação gemelar na qual teve o bebê e na outra era a mola. Nesse caso, aumenta risco de coriocarcinoma, sintomatologia da gestante durante a gravidez e pré-eclâmpsia. Como que é a evolução nessa gravidez? Marcos, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação de um pôster no Canadá, junto com o Lawrence, lá da USP. Então, foram 2 casos de gestação gemelar, mola e feto normal. Então, nos casos em que você começa a ter complicação durante a gravidez, o que é a complicação? O paciente começa a ter hemorragia, sinais de hipertireoidismo, a pressão arterial sobe, a paciente começa a ter sinais de pré-eclâmpsia. Esse caso é o caso que tem mais chance de virar NTG. E o caso, que nem esse que eu mostrei, em que a mulher não apresentou hemorragia, que o HCG foi caindo, não teve sinais de hipertireoidismo, provavelmente essa mola ela já tem geneticamente uma característica melhor, ela não é maligna. Tanto que durante a gravidez a gente foi medindo a massa molar e essa massa molar foi diminuindo. Então, essa paciente evoluiu bem e não teve malignização. Tá? Então, é isso. Quando você tem uma mulher com essa associação, você pode levar a gravidez à frente e tem que acompanhar com clinicamente, laboratorialmente, medindo HCG e medindo TSH. E ver até como que é a evolução. Né? Você viu que pelo menos 47% das vezes, quando passa o primeiro trimestre, a mulher pode ter um filho vivo. Respondi? Obrigado, professor. Professora Sue, eu não vou fazer perguntas, mas eu vou me retratar em relação ao problema técnico que nós tivemos com o link. Infelizmente, o link foi divulgado mesmo erroneamente com data, e eu estava no gabinete, uma reunião de última hora, não estava presente aqui para fazer a correção do erro, mas gentilmente Sheila e Thaís fizeram isso para que a aula pudesse ser ministrada. Mas como a professora Sue é nossa parceira e hoje ela representa a Escola Paulista de Medicina e a Unifesp, eu me comprometo a divulgar, capilarizar essa aula o máximo que pudermos e na próxima, primeira oportunidade, trazê-la de novo para que a gente possa abordar o tema. Então, mais uma vez, peço perdão aí pela dificuldade para a senhora e para os nossos companheiros aqui do grupo, tá bom? Sem problema, Adriana, isso pode acontecer. A Thaís me falou comigo bem na hora que eu estava entrando, para mim deu tudo certo aqui e estou à disposição sempre, tá? Agradeço a sua compreensão. Doutor Luir está com a mão levantada. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, doutor Marcos. Parabéns pela aula, professora. Foi fantástica, muito boa. Só voltando ali em relação ao uso do misoprostol. Alguns colegas falam que a gente não pode usar o misoprostol por conta de uma suposta liberação dessas células molares para a circulação sanguínea devido a uma contração excessiva do útero. Mas, pelo que eu entendi da senhora comentando, seria mais por conta de um risco de sangramento, né?
Até porque quando tem o feto mesmo, a gente usaria o miso até a eliminação desse feto. Então, só deixar um pouquinho mais claro para mim, professor, até para eu conseguir conversar isso com os residentes depois. Obrigado. Luir, é assim, obrigada pela pergunta, né? O que acontece, por isso que a gente colocou ali a situação de, no máximo, usar o misoprostol para os úteros que têm tamanho até 10 semanas, porque aí o risco dessa embolização trofoblástica, que é isso do tecido molar ir para a circulação, diminui quando o útero é pequeno, né? E, na verdade, isso também é um risco teórico, que a gente não tem tanta casuística para dizer quantos casos nos quais isso aconteceu. Mas como existe esse risco, e tecnicamente eu considero possível eu fazer o esvaziamento naqueles casos que são maior, né? Porque geralmente o útero está com o colo mais trabalhado, a gente não recomenda nos úteros maiores de fazer o misoprostol. É diferente no caso de uma mola parcial, porque aí você não tem alternativa. Então, como que eu posso fazer o esvaziamento se eu tiver um feto grande, né? Então, ou eu vou fazer uma incisão uterina, que aí é mais prejudicial ainda para o paciente. Então, é uma ponderação aí que eu devo fazer e usar naqueles casos em que o risco, que o benefício compensa o risco. Eu acho que é assim. E eu gostaria de falar, Adriana, uma coisa importante em relação à leitura do laudo anatomopatológico, porque eu exemplifiquei, o que eu vejo é que muitas vezes existe muita confusão na leitura dos laudos. E quando eu já tive casos também de pacientes que tiveram eliminação da mola antes do esvaziamento molar, porque usaram misoprostol, então, às vezes, eu acho que a mola acaba se perdendo entre o sangramento, e aí no anátomo patológico só vem decídua, não vem mola. E isso também é um outro fator de confusão. Então, eu acho que uma das outras coisas que também eu evito usar o miso é, se usar, também ficar prestando muito bem atenção, como eu já disse anteriormente, a toda a perda vaginal da paciente. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para trazer? A Sheila está colocando no chat Eu ia falar isso agora. a saúde da mulher do DRS1, que representa aí as RAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se colocam à disposição aí, né, em qualquer necessidade em relação aos casos de DTG. E aí, colocando o e-mail dela, saúde da mulher, dr@gmail.com. Acho que isso é importante para as questões não só de orientação, mas de direcionamento. Casos. Professora Sue aí incansavelmente conduzindo os casos de casos que necessitam aí de condução e resolução imediata, com tratamento em tempo oportuno. Então, essa é uma rede aí que tem se mantido viva, mas precisa estar cada vez mais alinhada, né? Pensando aí nessa proposta que esse apresenta de capacitação, mas de manter a composição da rede, garantindo aí segurança e cuidado adequado para as mulheres e para os indivíduos que necessitam dessa questão aí dentro das DTGs. Mais alguém, gente? Tem? A doutora Mônica, tem alguma coisa para trazer? Só. Sheila, eu não tenho todo o chat. Você dá uma olhadinha aí, como você está de host.
Não, aqui acho que a última mensagem é a minha. Você consegue me ouvir, Adri? Estou te ouvindo bem. Professora Não, a última Rosiane está mensagem é a minha. conosco. Obrigada. Professora Rosiane Mato está conosco também na aula. Professora, quer contribuir? Então, Adriana, só dizer, né? Bom, vocês viram, né? A aula da Sue é sempre maravilhosa, porque ela é uma pessoa maravilhosa, é muito bom trabalhar com ela, e todo o esforço que a gente está fazendo de estar realmente melhorando a assistência para as gestantes aqui no estado, né? E acho que a mola é uma doença bem importante, porque muitas vezes a gente via as complicações da mola, e acho que o aparecimento do estudo em centros de referência é fundamental realmente para diminuir o risco para gestantes. Acho que era só isso. Semana que vem estaremos juntas. Bom, professora, muito obrigada. Bom, não temos participações no chat, só agradecimentos. Professora Sue, dito isso, mais uma vez, agradecer o apoio, Thaís e Sheila, que fizeram que fosse possível realizar essa aula hoje. Professora, vou passar as considerações finais para a senhora, para a gente poder finalizar o fórum. Adriana, então, queria agradecer as palavras gentis de todas, da professora Rosiane, que é minha colega aqui, minha amiga também, a minha amiga, por isso que ela fala tudo isso também. E dizer que tem sido, assim, uma grande oportunidade, Adriana, trabalhar com você, com a Marisa, com a Thaís, com a Sheila, com a Vilma, né? Então, nesses últimos tempos, aí a gente tem a oportunidade de estar mais juntas, né? E eu me sinto muito mais dentro dessa rede, espero continuar colaborando e que a gente possa ter esses fluxos cada vez melhores para que a gente proporcione a chegada de todas as mulheres de uma melhor forma possível, né? Não só na mola, mas em todas as outras necessidades de alto risco que as mulheres apresentam e precisam ser bem cuidadas, né? E parabenizar, eu acho que o Estado de São Paulo faz um trabalho assim muito bom, né, bonito, e que tem pessoas aí que estão batalhando sempre, que trabalham com muito amor. Então, isso também é um incentivo muito grande para a gente continuar também. Muito obrigada. A gente está aí junto semana que vem de novo. Isso aí, quero agradecer imensamente em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal. Não é uma batalha fácil, vocês puderam perceber hoje, né? A gente não gosta de errar, porque a busca incessante pela qualificação da assistência à mulher, ao indivíduo inserido aí na questão, né, da DTG, mas tê-las conosco, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp conosco, trouxe aí muita potência para esse grupo e vocês possibilitarem a disseminação de conhecimento, a forma que vocês mantêm essa disseminação de conteúdo e que a gente possa levar, né, essa voz para os profissionais, para os nossos futuros profissionais, que tem uma base aí educacional alinhada, contando aí com o apoio de vários gestores, o professor Marcos é um deles, mas é isso que mantém esse fórum vivo e que a gente tem conseguindo aí diminuir nossos índices que resultam em morte, né, de mulheres e indivíduos que se inserem aí nessa questão necessária aí para a completude dos. Gratidão e até semana que vem. Muito obrigada a todos. Obrigada.